Pessoal, tudo bem? Quero dar um alerta para vocês. Se vocês nunca viram esta entrada que aconteceu há quase 30 anos atrás no cinema e nunca viram um filme que retrata essa entrada, eu vou dar uma dica para vocês. Dá um jeito para ver, porque vocês estão perdendo nada mais, nada menos que um dos grandes símbolos da cinematografia dos anos 80. A gente vai estar conversando hoje sobre a edição de 2012 que a Darkside fez de uma das grandes obras do Steven Spielberg. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no contexto do cinema, mas os Goonies, que aqui foi escrito pelo James Cannon. James Cannon é um novelista, ele tinha um trato muito grande com esse tipo de processo de novelização, e ele trabalhou muito bem também em uma outra saga que você deve conhecer, que é Star Wars. Mais especificamente Star Wars 6, que é o Retorno de Jedi. Ele também fez o mesmo processo. Qual é o processo que eu quero estar tratando com vocês? Normalmente você tem o cinema extraindo dos livros o seu conteúdo para a telona, não é? Isso eu já falei sobre isso também numa outra edição também muito bonita da Darkside, que é o do Labirinto do Jim Henson, e que o novelista aqui foi o A.C.H. Smith. Isso está acontecendo também aqui, olha. Os Goonies, eles foi um filme de 1985 que acabaram por ser editado em 2012 pela Darkside, e eu vou dizer para vocês, ao ler o livro, eu voltei na magia de todo aquele filme. A década de 80, eu sempre digo, para mim foi a década dourada do século 20, e eu ainda não vi até hoje, com todas as questões voltadas à internet, redes sociais, não vi nada igual à década de 80, talvez porque eu tenha vivido lá e talvez porque as experiências desse filme me transportam para aqueles momentos de alegria que eu tive na década de 80. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o filme, eu queria trazer também para vocês, logo depois, um pouquinho sobre o detalhe dos livros. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Pessoal, Os Goonies ou The Goonies é um filme norte-americano de 1985. Ele foi produzido pelo Steven Spielberg, que já naquela época experimentava os sucessos como ET e a produção de uma grande saga que nós hoje conhecemos como Indiana Jones. Ele teve ao seu lado Chris Columbus como roteirista. Chris Columbus tinha acabado de fazer um grande sucesso com The Gremlins, um ano antes dos Goonies. Depois ele também teve sucesso com filmes como O Jovem Sherlock Holmes, participou diretamente como diretor e produtor da trilogia Esquecendo-se de Mim, e agora há pouco tempo, mais próximo de nós, ele esteve à frente como diretor, roteirista e produtor dos 3 primeiros filmes do selo Harry Potter no cinema. Ao lado deles dois, você tem como diretor o Richard Donner, que esteve à frente, por exemplo, de um outro grande selo cinematográfico que era o Máquina Mortífera. Uma coisa interessante está na música, na pessoa que vai interpretar a música tema do filme The Goonies, Are You Good Enough, que é Cyndi Lauper. Cyndi Lauper naquela época era tida como a segunda Madonna e não havia quem não gostasse desta cantora. Um outro ponto a destacar é a família dos ladrões, cuja matriarca é a icônica Anne Rancid, além dos seus filhos John Pantoliano, que era o filho caçula, e o Robert David. Essas três figuras participaram de muitos filmes na década de 80, e Anne Rancid muito antes deles dois. Infelizmente ela veio a falecer 2 anos depois da produção do The Goonies. Bom, pessoal, além daqueles gigantes que eu citei aqui, nós temos outros personagens importantes a serem destacados, principalmente porque parte deles vai acabar por ser o grupo dos Goonies, aqueles meninos, os mirins que vão tomar conta da aventura inteira, e é o grupo de heróis que nós temos em mãos no livro. Um deles, o Michael Walsh, que é o líder do grupo, ele é interpretado por nada mais, nada menos, na época, pelo Sean Astin. Quem não conhece Sean Astin vai lembrar dele se for pesquisar
realizar na cinematografia filmes como A Guerra dos Roses ou Rebeldes Heróis, lá no início dos anos 80. Mas principalmente foi no Senhor dos Anéis, na pele de Samwise Gamgee, como amigo do Frodo, que ele vai ser destacado na mente de todos nós. Outro fato interessante é que ele trabalhou na série Stranger Things na pele do Bob Newby, não é? Nós temos além dele o Gordo, que originalmente era chamado na trama como Chunk, que é o Jeff Cohen. O Jeff Cohen nunca mais participou de nada no cinema, ao menos eu não consegui descobrir nada dele nesse sentido. Mas ele hoje é um administrador, um advogado que é fundador de um escritório de advocacia, de administração lá em Beverly Hills. Lá para os anos, no início de 2014, 2015, ele perguntou se poderia participar de uma continuação do filme. O Cohen foi taxativo em dizer que jamais participaria. Brand Washer é o irmão mais velho do Mike e ele é interpretado pelo Josh Brolin. Josh Brolin talvez você venha a conhecer porque ele é um dos atores mais conhecidos em filmes surgindo agora nos últimos anos com grande sucesso. Ele deu a vida a Brand, o irmão mais velho do Michael, e vai ser o namorado da Andy. Na sua carreira ele vai carregar filmes premiados como Onde os Fracos Não Têm Vez. Mais à frente ele foi o Thanos, tanto em Vingadores de Guerra Infinita, e vai retornar mais depois para dar a vida a Thanos novamente em Vingadores 4. Além desses personagens no campo dos heróis, no campo dos HQs, ele também interpreta Cable, aquele parceiro do Deadpool, né? Em 2009, ele por pouco não ganhou o Oscar, vivendo o papel de um político conservador em Milk, a Voz da Igualdade. A Kerry Green, que vai fazer o papel da Andy Chemical, não tem muito o que falar dela não. Ela não andou para frente no cinema e o seu personagem icônico é justamente a Andy Chemical. A amiga da Andy Chemical é a Steph Steinberger. Steph Steinberger, ela é interpretada pela Martha Plimpton. Martha Plimpton também esteve no cinema e também esteve em muitas séries, dentre elas Grey's Anatomy e The Good Wife. O John Matsuga fez o papel de Slot e não faz parte do grupo Mirim, mas ele interpreta um dos personagens principais da trama. O Slot era um dos filhos do Fratelli, um filho deficiente dos Fratelli, e que era preso pela família. E ele é um homem bom e mostra algumas considerações interessantes sobre nós não temos amigos por aparência, e ele vai dar então a vida ao Slot. Infelizmente o John Matzak, que foi jogador de futebol americano, faleceu em 1989 com 38 anos. Ele teve insuficiência cardíaca. Um outro personagem, que é o Dado, é interpretado pelo Jonathan Kikwan. Quem não conhece o Jonathan Kikwan vai lembrar dele no filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele é aquele orientalzinho pequenininho que dá vida a um dos parceiros de Indiana Jones em uma das suas aventuras. Outro cara que é muito conhecido no cinema é o Corey Feldman. Corey Feldman fez o papel do Bocão. Na década de 80 ele foi muito bem conceituado. Ele estreou o clássico e logo depois ele veio trabalhar em franquias como Sexta-feira 13 e os próprios Greens. Após o Goonies, o Feldman ainda estrelou sucessos como Conta Comigo e Garotos Perdidos. Apesar de nunca ter abandonado a carreira de ator, Corey Feldman nunca mais conseguiu emplacar nenhum papel de peso depois da década de 80. Seus últimos filmes foram as sequências de Garotos Perdidos 2 e 3, lançados pela Home Video nos anos de 2008 e 2010. Em 2017, esse pessoal todo se encontrou e tem uma foto icônica deles, onde Senassian e Jonathan Kikwan estão ao lado do Corey. O Corey também tem uma outra curiosidade. Ele veio a ser um dos grandes amigos do Michael Jackson e o conheceu quando, naquela época lá atrás, o grupo, quando em 1985 fazia o filme, estava ainda fazendo o filme, trabalhando no filme, eles tiveram um momento de contato direto com a estrela do pop. Bom, agora que você já tem todos os dados do filme, algumas curiosidades, eu queria estar falando primeiro sobre a edição. De novo, quero falar sobre a edição e queria estar falando sobre algumas curiosidades. Esta edição que eu tenho aqui em brochura dos Goonies, em capa
não é em capa dura, ela teve também no mesmo período uma edição mais personalizada, mais luxuosa, também em capa dura, e que acompanhou justamente o aniversário da obra Os Goonies, que acabaram por ser editadas pela Dark Side. Esta edição de luxo, eu diria assim, você não acha. Eu já liguei para lá, inclusive, com interesse de adquirir junto com o pessoal da Caveira, mas eles falaram que já está fora do prelo, já não está mais produzindo, já não tem isso mais nas mãos deles. Vocês vão ter que procurar isso em algum sebo. Não vai ser muito caro, não vai ser muito difícil também você achar, mas talvez você não tenha alguns detalhes, alguns mimos que eles entregaram quando da edição saindo lá da mão deles pra gente, né? Eu queria estar primeiro aqui elogiando a tradução pela Cecília Gianetti. Tradução muito interessante, porque é em terceira pessoa a partir do Mickey ou do Mike. Mike em inglês, Mickey em português. Vocês já viram aí, a gente já conversou um pouquinho sobre os personagens, e que ela sendo em terceira pessoa demonstra te dá a noção de que esse livro está sendo escrito, esses dados, toda a aventura está sendo escrita e narrada pelo próprio Mickey. O que eu tenho de de foco principal da obra deles? Primeiro, é uma tradução muito leve da Cecília Gianetti. Ela se incorporou na pessoa de um adolescente. Sendo assim, você vai ter uma leitura direta, ela não é cansativa, ela vai mostrar várias situações que vão dar prumo para tudo aquilo que você vê na aventura. O passo é que todos eles, o nome Goonies, ele surge a partir da região da enseada Goon, que é uma enseada, claro, então é um pessoal de frente ao mar, e que eles estão tendo um problema muito sério, já que todas aquelas casas estão sendo hipotecadas. Os Goonies, eles viviam então em Astúria. Astúria é uma das regiões do Oregon, e então vão ter um problema muito sério, porque um grupo de ricaços da época está tentando, através de uma ação judicial, comprar a hipoteca de todos os imóveis daquela região, e aí eles perderiam todo aquele contato e toda a amizade do livro, né? Me parece que esse é o primeiro grande trato que o próprio Steven Spielberg coloca para nós. Eles tratam justamente de amizade, o contexto da amizade, e aquela amizade bem leve, aquela amizade dos adolescentes, aquela amizade do amor de adolescente, a coisa da bicicleta, sempre nos anos 80. Eu já falei isso quando estava tratando do vídeo da CJ Tudor, do Homem de Giz, que você também, as bicicletas dentro de tudo isso, você vê isso em Stranger Things, você vê isso em Super 8, um outro filme também de Steven Spielberg, que meio que retrata uma aventura mais ou menos naquela década de 80, e dá pra gente meio que um revival, pra gente reviver de novo um filme com todo um contexto dos anos 80. Muito interessante sobre isso também. Tem uma curiosidade aqui que me parece uma das coisas que me trouxeram muita surpresa quando eu comecei a ler um pouquinho. O Sim Austin, na época, ele tinha 14 anos, e você tem um mapa, que é o mapa do William Caolho, que eles descobrem no sótão do pai deles, e a partir daí passa a ser a saga, porque eles querem recuperar então o tesouro perdido do William Caolho, para que com esse tesouro eles possam pagar toda a hipoteca e não percam o seu contato, a sua amizade. É um texto muito simples, mas ao mesmo tempo de uma aventura muito bonita. A gente sente um pouquinho daquela influência do Indiana Jones já perto e já nas mãos do próprio Spielberg, mas num campo, numa ideia muito mais infantil, muito mais juvenil. Você tem alguns trechos, algumas coisas que eles vão ter que passar, alguns desafios e armadilhas que eles vão ter que passar, que muito nos parecem o primeiro filme do Indiana Jones, muito mesmo. Algumas questões são muito parecidas e não tem como você deixar de lado uma situação em relação a outra e não compará-los. Mas por outro prisma, você tem também uma construção muito legal da questão da amizade, conforme eu falei, e também no sentido de recuperar situações perdidas. O filme é muito leve, é um filme em cima de uma questão muito interessante, mas que
a tradução nos facilita muito a nos inteirarmos. Eu diria a você que visse o filme primeiro, pessoalmente falando, para que quando você mergulhasse no livro, você tivesse inclusive algumas surpresas. Existem algumas questões dentro do livro que elas estão no filme, mas elas estão muito bem propostas no livro, inclusive muito mais engraçadas. Existe um acidente inicial com uma certa estátua, eu não vou estar dando spoiler para vocês, logo no início do filme, que ela aqui é muito interessantemente bem contada, muito divertida, muito legal. Eu queria estar então indicando para você esta questão, esse livro. Também tem uma outra situação, eu não vou nem poder falar o termo, porque senão o pessoal derruba o vídeo, mas o Corey Feldman, que é o bocão do personagem, ele está vestido do personagem de Bocão dentro da aventura, ele depois tratou muito seriamente e divulgou na imprensa norte-americana na época os problemas dos abusos infantis dentro dos estúdios de cinema. Isso aí foi um choque para a época. Ele tem inclusive uma amizade muito grande com o Michael Jackson. Eles acabaram tendo essa amizade a partir do encontro que o grupo de atores teve com o Michael dentro do próprio cast de gravação, num passeio que eles acabaram por fazer. Eu proponho a você, então, você está buscando justamente este livro, tentando ver. Ele já tem inclusive em EPUB, você consegue baixar esse livro em EPUB, se você precisar ter um e-book, você pode estar utilizando o conteúdo desse livro. Outra situação, além da amizade, que eu gostaria de dizer é o contexto de liberdade. Os anos 80, de certa forma, ainda tinham a referência da Guerra Fria, e nós ainda vivíamos dentro deste contexto, mas muito sinceramente eles nos deram, para muitos de nós, como a gente aqui no Brasil estava saindo já do período da ditadura militar, a gente acabou vivendo outros momentos, outros movimentos, e nós tivemos um número de filmes muito interessantes norte-americanos, todos eles filmes de aventura, mas também tivemos filmes muito profundos também para avaliação, para análise, para contextualização. Só que como adolescentes a gente mergulhou em quê? Em Gremlins, a gente vai ver os Goonies, o ET foi explodiu no cinema e explodiu no ideário das pessoas. Os cinemas eram completamente diferentes, não eram cinemas em shoppings, eram cinemas em céu aberto. Por exemplo, só o Imperator, onde eu vi esse filme no Cine Imperator, lá no Meia, eram quase 4.000 pessoas dentro do cinema. Era o maior cinema da América Latina, só para deixar isso claro para todos vocês. Então você tinha todo o contexto muito diferente daquilo que você vive no dia de hoje, né? A gente aqui tem que chegar cedo, às vezes entrava na metade do filme para ficar sentado dentro do cinema esperando para ver o início dele, depois saía. A gente se sentia mais livre nisso. E o contexto de amizade aqui é realmente um contexto que na década de 80 foi muito vivido. 4, 5, 6 rapazes, 2 moças que fazem um grupo e que acabam traçando as suas vidas. Eu tenho até hoje amigos meus que foram justamente construídos, amizades que foram construídas naquele tempo, e até hoje eu falo com eles, até hoje nós estamos muito próximos um do outro. Para que você não perca então a sua chance de se sentir feliz numa leitura, inclusive eu vou estar falando para o próximo vídeo sobre leituras de finais de semana, leitura de finais de semana 2. E eu proponho a você, se você quer ter um dia saudável, um dia leve, sem muitas reflexões, com boas risadas e com boa nostalgia, eu proponho a você estar vendo o filme Os Goonies, criado pelo Steven Spielberg, mas ao mesmo tempo estar lendo o livro, que em um dia e meio você vai saborear uma literatura bastante interessante, leve, infantil, natural e muito engraçada. Queria estar dizendo para você o seguinte: nós continuamos com aquela situação junto ao Facebook. Nós estamos buscando restaurar a página do Facebook lá do Virando as Páginas. Nós já estamos com uma outra página rolando já lá no Facebook, já temos 300 membros, mas vamos chegar a 14.000 de novo, se Deus quiser. Mas eu preciso muito que você toque no sininho, marque o sininho, porque
tremendo de um esforço estar gravando tudo isso sem nenhum interesse outro, senão o contexto da literatura e trazer boas ideias, boas indicações sobre livros. Semana que vem eu pretendo trazer então esse vídeo sobre obras de finais de semana, obras de feriado. Eu já tinha falado sobre isso num vídeo passado e agora eu vou estar falando uma segunda vez sobre estes vídeos. Lembrando a vocês que nós estamos com um baita sorteio lá no Virando as Páginas, lá no Instagram. Procurem saber sobre os Filhos de Hurim. Nós estamos sorteando o livro Filhos de Hurim. Você pode ganhar desde que você participe, seguindo lá as ordens daquilo que será necessário. Você precisa estar curtindo os dois canais do Facebook e no Instagram, e também estar seguindo a todos nós aqui, aqui no YouTube. Hoje o dia está super acelerado, eu estou falando assim um tanto quanto mais rápido, porque vocês não estão vendo nada, mas aqui do lado estão todos os meus cães. Aqui está o Calvino, o Alaska, o Wolverine e a Bela, e eu estou doido para terminar esse programa, só para que eles não latam, para que eu não tenha que fazer a reedição. Gente, muito bom estar com vocês. Queria que vocês estivessem bem dispostos para as próximas leituras. Também vou estar falando sobre Harari, junto com outros 2 livros base, para a gente debater um pouquinho os 21 lições para o século XXI. Vale muito a pena para Jesus. Curte o nosso canal, aperta o sininho, faça alguma coisa para que a gente possa estar crescendo cada vez mais. Um grande abraço e desculpa a pressa, desculpa a correria, porque o dia hoje está azedo. Grande abraço, gente. Bom estar com vocês aqui. Até a próxima.